eu acho que você devia fazer teatro. Foi a primeira vez que alguém disse assim para mim, devia fazer teatro, mas até então nem havia interesse, nem tinha pensado sobre isso. E aí isso era 82. Aí apareceu uma oficina de teatro, que o Estado tinha uma oficina que era com alunos, ele pegava de cada escola alguns alunos e fazia uma oficina grande, que chamava Vamos Fazer Teatro nas Escolas, que era esse o título do projeto. E eu fui fazer essa oficina, em 82. Aí fiz a oficina, quando terminei, disse, eu quero fazer esse negócio, eu quero fazer teatro e tal. Mas assim, a gente tentou formar um grupo, a gente que fez a oficina, na época acho que tinha umas 12 escolas, juntou 45 alunos para dar essa oficina, porque a gente ficou lá uns 3 meses e foi o encerramento no Alberto Maranhão. A gente ficou tudo fascinado, Alberto Maranhão, Maria era uma onda, aquela história toda. E quando terminou, a gente tentou formar um grupo. A gente adolescente, a gente estava assim, mas não conseguiu ir muito à frente porque cada uma era de uma escola diferente. A gente não tinha espaço para se reunir. As escolas antigamente eram muito mais fechadas com a iniciativa que não partisse de um professor, que não tivesse um professor para orientar, que fosse os alunos mesmo tomando essa iniciativa. A gente não tinha espaço para conseguir uma sala e tal. E aí a gente não conseguiu se articular para esse grupo acontecer. E a gente pensou o nome do grupo, era Vergage, Ver, Julgar e Agir. Que a gente estava tudo assim, vendo Paulo Freire e tal, e doido, e uma época meio sem juízo, né? Pronto, acabou, eu fui fazer magistério. Quando eu terminei, eu fazia o ensino médio, fazer como magistério. Ser professor, que eu quis ser professor. Eu disse, então eu vou ser professor. No magistério, a professora dele, eu queria terminar o magistério, eu pensei em fazer o vestibular para jornalismo. E aí, num dia a professora de literatura infantil fez um trabalho com a gente e entregou um livro para as pessoas e disse, vocês vão contar uma história para as crianças de vocês, e para os alunos que a gente ia ter, cada grupo deveria contar uma história para as suas crianças, que era uma aula, para dar uma aula. Depois que eu contei essa história, aí ela disse, você deve fazer vestibular para educação artística e não para jornalismo. Foi a segunda chamada que eu levei, mas ainda não era para atenção mesmo, não era isso que eu estava querendo. E aí resolvi fazer. Aí fiz, na minha época tinha um teste de aptidão antes de começar, eu fiz esse teste de aptidão e fiz o vestibular para educação artística. E quando eu comecei o curso, era esse que eu queria fazer. Aí eu tinha certeza. Foi engraçado, porque não foi um sonho de infância, não foi aquela coisa, eu quero ser artista, nada. Quando eu cheguei no curso, eu descobri que era aquele curso que eu queria. Então, aí me empolguei, foi um curso... A minha época foi muito boa, foi assim, o curso tinha várias deficiências, mas a gente ralava, resolvia de outra forma e tal. E pronto, e dentro do curso, um certo tempo do curso, acho que 86, no meio de 86, Ivonete, que esteve aqui, ela estava formando um grupo de teatro. O grupo tinha estreado em março. E acho que em junho, pouco antes, uma pessoa do grupo saiu, viajou, e ela queria alguém para entrar no grupo e para fazer parte do espetáculo que tinha acabado de ser, tinha estreado, tinha feito acho que 3 apresentações só. E aí ela me chama para participar e eu vou. Então eu entro no estandarte assim, em 86, em julho mais ou menos. Pronto, aí comecei a fazer trabalho com o estandarte, e é um grupo que eu estou até hoje, 33 anos de existência o grupo tem. E aí depois quando terminei a universidade, fiz uma especialização em teatro, depois fiz mestrado em teatro. E é mais ou menos isso, eu acho. E como é que foi a sua participação no grupo Estandarte? Assim, foi o seu grupo de estreia, né? Foi o grupo de estreia. E foi massa porque, assim, era um grupo bem diferente dos outros. A primeira questão que a gente tinha era que a gente... na época, o conceito de teatro amador e teatro profissional é diferente do que a gente tem hoje. Se considerava o teatro profissional aquele teatro comercial, aquele teatro mais interessado em ganhar grana, os atores que a gente chamava de alienados, que não se preocupavam com nada, montavam qualquer coisa, contanto que fosse para ganhar dinheiro e tal. E o teatro amador era um teatro mais comprometido, trazia textos mais avançados da luta, da época, do que exigia um momento de reflexão, de tantas outras coisas. E aí, foi no stand-up e disse, mas é isso que eu quero mesmo, é esse teatro amador, tal, chamando de amador, no sentido de amador, porque a gente não estava naquele mesmo caminho. Para a época, com o tempo, essas palavras vão migrando e mudando um pouco o sentido do que é amador, do que é profissional. Hoje a gente fala de amador como se fosse um negócio mais pejorativo, mas sem força, sem cuidados, né? Mas não era assim quando se falava, quando se ouvia a palavra amador.
E aí pronto, eu começo a fazer teatro no estandarte, me identificar com o grupo, com a proposta, com a forma de fazer. E aí fiquei como ator o tempo todo e de uns, sei lá, 8 anos para cá eu comecei a dirigir e aí pronto, também a direção também surgiu assim, a gente estava acabando um espetáculo e precisava de alguém para dirigir o próximo e não tinha ninguém, a gente estava num sufoco, aí eu assumi a direção e pronto, e fui fazendo. Muito também por descoberta, por tentativa e erro, nada de ter sido pensado e planejado antes. De quais outros grupos você chegou a participar? Participar de nenhum, assim, participar como membro de nenhum. Agora já fiz parcerias, dirigi um grupo chamado Arte Traquinagem, que é o grupo que João Pinheiro, um ator recém-falecido agora há pouco tempo, fez parte, né? Esse grupo, um período, fiz uma direção de um espetáculo deles. Colaborei um tempo com o pessoal do Carmim, no Jaci, eu fiz uma assistência de direção de Jaci. O grupo Acorde da Universidade, um grupo vocal que faz cenas durante o canto, eu também dirigi 3 anos esse grupo, mas direções pontuais, trabalhos que eu vou lá, executo e pronto, eu não tenho a militância nem a vida como eu tenho dentro do estandarte, que é um grupo que 3 dias por semana que eu trabalho, que tem toda uma dedicação, que é diferente das relações que eu tenho de parceria, de companheirismo ou mesmo de profissional com alguns outros grupos, mas que é bem pontual, ir lá, faço o que é necessário e sigo. Você chegou a fazer intercâmbio entre cidades com as peças? A primeira nossa caminhada foi em 91 para Ribeirão Preto. Foi ter um encontro de teatro de grupos, 18 grupos de teatro, desses que estavam lá, a maioria hoje continuam vivos, né? O Galpão, o Lume, são grupos bastante conhecidos hoje em dia, que na época estava também início de trabalho, o Oi Nós Aqui Travês, o grupo do Rio Grande do Sul. A partir desse encontro, a gente começou a ficar mais conhecido e ir para alguns lugares. Aí ganhamos um prêmio da época da Funarte, que era sair daqui de Natal e ir até Alagoas, fazendo em cada cidade. E aí fizemos isso um tempo. Depois a gente ganhou um trabalho do BNB, fazendo 5 cidades aqui no estado, Parelhas, Currais Novos, Santa Cruz, Mossoró e Caicó. Depois a gente fez um trabalho do Miriam Muniz, que era um outro prêmio que tinha da Funarte, né? Tudo são prêmios finados com esse governo desastroso que foi assaltado, que assaltaram a gente, né? Que tomaram da gente tudo que a gente tinha direito. Tudo acabou, esse tipo de incentivo que existiu um tempo grande, que favorecia alguns grupos. Então, nossos intercâmbios aconteceram muito nesse processo, nesse período, e às vezes a gente tem parceria com lugares aqui mais perto, como Currais Novos. Tem um amigo nosso em Currais Novos, João Antônio, que tem uma espécie de teatro, um teatro, com fragilidades na construção, nos equipamentos, mas é um teatro. E a gente sempre que tem um trabalho novo vai fazer lá 1 dia ou 2, mas é uma atitude muito mais de guerrilha, de ajuda do que de ter condições de ir, de chegar lá com tranquilidade, né? A gente gasta muito para chegar. Dentre essas cidades que vocês passaram, você falou que ficou 33 anos no estandarte, qual dessas cidades você acha que tinha a maior produção, assim, na questão do teatro? É engraçado, porque aconteceu um lance em Maceió, a gente foi para Maceió e foi fazer na feira não, numa praça, o espetáculo. E muita gente que passava lá dizia assim, vai acontecer aqui esse espetáculo. Porque geralmente a gente está na cidade, a pessoa vê na rua, fala, o que é isso? O que é isso? E as pessoas perguntavam muito, que espetáculo? Como se tivesse o costume de ver espetáculos naquele espaço. Como se não fosse uma coisa do outro mundo ter um espetáculo naquele canto. E aí eu descobri depois que realmente era, que a cidade lá passava muitos espetáculos para aquele espaço. Então não era uma coisa tão... Nem era muito grupos de Maceió, mas passavam por Maceió. E aí a gente conheceu Maceió e Aracaju, que é pertinho, que é grudado. E Aracaju também tinha um momento muito efervescente de teatro na época. Nesse tinha o grupo Emboaça, que ainda tem até hoje, eles tinham um teatro e lá também circulava muito teatro. Mas eu não sei explicar, eu acho, assim, na hora que você falou, o que eu lembrei foi Maceió por essa questão específica, de perguntar assim, olha, de não ser assim uma coisa estranha, de parecer que lá era mais comum ter nas ruas, ter teatro. Eu não sei, claro, isso faz mais de 30 anos, 20 e poucos anos. Então, a realidade muda e o tempo muda, tudo muda.
Entendi. Dentre todo esse tempo que o senhor atua nessa área, qual período o senhor considera assim, mais importante para o fortalecimento do teatro aqui no Rio Grande do Norte? É engraçado, o período que teve muita carência de ajuda foi um período muito forte, entre os anos 70, de 70 até 81, 82, havia uma produção boa de teatro, com toda a carência que havia de se produzir, porque você não tinha editais públicos para isso, mas os grupos se reuniam com bastante força. Nas Quintas, que é um bairro aqui, não sei se você conhece um bairro aqui, não, aqui em Natal, é um espaço, a Quintas é um bairro pequeno, bem menor do que a Cobinal, um espaço menor. Tinha 8 grupos de teatro num espaço como as Quintas, que pirralho em termos de tamanho, né? Natal tinha vários outros grupos em tudo que é lugar. Eu falo assim, e as Quintas fez um teatro, chamado Teatro Marco Antônio, que é nas Quintas, que eu digo, porra, como é que um bairro desse consegue, né, fazer tudo isso? Você acha que a gente não percebia, mas havia essa produção muito grande. Eu acho que esse período, entre 70 até no máximo 80, foi de muita força no teatro. Assim, grandes grupos passaram, se construíram. Uns não sobreviveram, mas em termos de produção, acho que foi bastante significativo esse período. Ok. Durante o período que a gente vivia a ditadura militar, como é que foi para o senhor esse período? A gente pegou só a censura etária, para discutir a idade, por exemplo. A gente foi fazer um espetáculo chamado A Greve, e aí a gente teve que fazer para a menina assistir primeiro, para marcar a censura, porque a partir de 84 só tinha a censura etária. Eles não faziam a censura do texto mais. Né? Não porque eles fossem bonzinhos, mas porque o processo de abertura tinha iniciado e a coisa já funcionava um pouco com menos terror. Então a gente fez até no Salão Bela Vista essa sessão para essa mulher, para assistir, para classificar a idade. Se amarrava palavrão, se tinha nu, essas coisas ela observava, ela pegava acompanhava o texto e a gente falando lá. Mas não foi censura de texto. Tanto que ela nem falou. Era um texto de César Vieira, chamado A Greve, um texto bastante político e forte. Ela não fez nenhuma observação a isso, só apenas aconselhou a partir de 12 anos. Foi só Aí esse era um ponto. Mas vários amigos, várias outras pessoas tinham texto, antes disso, tinham textos que eram censurados, que escreviam e que não passavam. Havia casos meio tenebrosos, assim, coisas que os caras arriscavam, cortavam coisas assim que... coisas da Bíblia, o cara botava no texto, os caras cortavam, marcavam, para não dizer aquilo, ou coisa parecida, né? Havia um certo medo, né, das pessoas, porque não se podia falar. Eu peguei... até 78, essa coisa toda, eu não estava no teatro, eu estava no movimento estudantil. Aí era um pouco mais complicado ainda, era um outro tipo de situação. Quando eu entro para o teatro, eu entro em 86 já estava quase que consolidada a abertura. Em 84 começa esse processo das diretas, tal, aquele papo todo, e em 86 já estava um pouco mais tranquila. Ainda era necessário a carteirinha da censura? Algum documento que comprovasse que você era ator e que você podia atuar? Na realidade, a comprovação de ator era o que eles chamam de DRT, que era da Delegacia Regional do Trabalho. A Delegacia Regional do Trabalho, que é professor, todo mundo que tem uma profissão que é regulamentada, ela tem um número de profissão, você leva a carteirinha de trabalho no Ministério e eles carimbam com esse número. Você fica tal com esse númerozinho aqui. Quando eu comecei a fazer teatro, a gente não queria ter registro, porque a gente dizia que não queria esse tipo de registro. Sem juízo, então, a gente não queria que aquilo acontecesse. Não, a gente quer ser teatro amador, a gente não quer fazer isso, tal. Mas, por exemplo, Ivonete, ela é uma das primeiras atrizes da TV U aqui de Natal. Então, ela teve de tirar o registro. Ela foi para o Rio tirar, porque aqui não tirava. Na época, não tinha ainda sindicato que pudesse tirar. Depois, quando acho que 90, 93, eu fiz a minha também, tive uma necessidade, eu fui viajar. E aí, no lugar do teatro que a gente ia se apresentar, tinha que ter um registro profissional, que era para garantir de seguro, coisas que, eventualidades, mesmo porque evitar, quer dizer, uma das teorias seria evitar que a profissão fosse invadida por qualquer pessoa, fosse pessoas que fossem realmente atriz, ator, diretor, enfim, fossem essas atividades. Aí a gente tinha, no grupo da gente hoje, a gente só tem uma pessoa que não tem registro, que é a mais nova, o resto todos têm. Ok. O senhor ainda tem esse documento? Tenho. Na realidade, assim... É porque ela está perguntando que a Ivonete, ela usava uma carteirinha mesmo que ela
autorizava era na época da censura mesmo. Como se fosse um registro de censura. É que ela está perguntando com relação a esse... Esse eu não tenho. Não, já não tinha. Porque Ivonete tem duas. Ivonete tem esse registro, ela tem outro registro que é, eu não sei, a carteira de Ivonete deve ser, sei lá, 20 e pouco, o número da época de Natal, que tinha pessoas que tinham registro. Tipo, Rino é a carteira número 2 de ator em Natal, que conseguiu ter um registro. Eu tenho uma carteira do sindicato, que é um sindicato totalmente pelego, que tem aqui em Natal, safado todo, que é o SATED, que ele tem ramificações no Brasil inteiro, né? Você pode não se sindicalizar, se quiser. O registro seria obrigatório, mas a sindicalização ela é opcional. Quando você não tem a formação na universidade, uma formação oficial, aí você tem que ir para o sindicato lhe autorizar você ter a profissão, você ter o registro. Porque a única sua entidade de classe que pode chancelar, garantir que você pode ser ator ou atriz, porque é através de uma documentação, de comprovação. Quais as principais diferenças que você observa no teatro de quando você começou, o estandarte lá no começo, para o estandarte que a gente tem agora? Eu acho que a gente tinha uma preocupação muito mais forte no que a gente quer dizer, né? A principal questão era... Hoje a gente ainda tem, mas eu acho que antes era muito mais forte isso, né? O que eu quero dizer, a preocupação em transformar, em levar um recado que a gente acreditasse que isso podia mudar. E eu acho que agora, não sei se mudou, acho que as urgências passaram a ser outras, né? O formato passou a ser outro, não sei se melhor ou pior, não é isso assim, de saudosismo, que era bom antes, aqui não é bom, mas são diferentes, né? Acho que as urgências, os casos, as situações, eu acho que elas são diferentes de antes, do que a gente tinha antes, né? Não sei dizer assim o que é melhor, o que é pior. Você fazer um espetáculo, nós sempre temos uma tradição, nós no estandarte, de demorar muito para fazer um texto, para montar 2 anos de trabalho. Às vezes até mais, porque o Mulheres Invisíveis a gente passou 2 anos e meio, o outro passou 3 anos. E a gente se encontra toda semana, 3 dias por semana, mas é porque vai testando, não ficou legal, vai trocando, reescreve o texto, não está legal, isso não é bom. Aí começa a pesquisar, aí encontra uma situação que joga você para outro espaço, aí vai. Mulheres Invisíveis, a gente estava com um monte de coisa, não foi, acho que mais de 6 meses de pesquisa, descobrimos que as mulheres, elas não eram putas. Mas o jornal disse que elas eram putas, mas não era puta. Aí lá vai pesquisar o que foi que ir. Foi Aí isso é muito complexo, vai e vem. Então a gente sempre demora muito. Esses processos são bastante demorados. Continuam, só que agora a gente tem mais acesso à informação. É mais rápida a informação agora. Antes a gente ralava um pouco mais para ter informação, porque livro, telefone, celular nem imaginar, internet também não. Então era bem mais difícil. Vocês têm alguma pergunta? Você tem algum material que você pudesse disponibilizar para a gente? Algum material que você acha importante para a nossa pesquisa? Tenho. Eu tenho algumas imagens. O que eu tenho, né? Eu tenho algumas imagens. Eu tenho um livrinho. Esse livrinho quando Meira Pires trabalhava na Funarte, Plano Nacional do Teatro. Um bichinho pequenininho, que pode ser escaneado e eu acho que nem existe mais em nenhum lugar um bicho desse, mas enfim, eu acho que é um bom forma de catalogar, de deixar num canto legal. Tem uma parte muito preciosa, pelo menos para mim, dos encontros de teatro de grupo que aconteceu entre 91 e acho que 96. A gente se encontrava, a gente produziu uma revista chamada Máscara. Então, esse material assim é muito precioso porque a gente tem troca de correspondência de um grupo para o outro. Isso não existe mais, troca de correspondência física. Não estou falando de e-mail, estou falando de correspondência de verdade, né? Daquelas que o quarteiro bate na porta e entrega. Esse material é um material que eu tenho muito ciúme, assim, porque além do apego que eu tenho, né, por esse material, a gente fazia um jornalzinho
entre a gente, entre esses 18 grupos. Cada trimestre um grupo era responsável por um jornal. E o jornal era assim, uma folha de ofício, a gente dobrava no meio, montava, xerocava 18 exemplares e a gente mandava para os outros. Uma coisa bem simples, artesanal, bem boba. Né? Hoje a gente pode fazer isso na internet, faz no instante, manda virtual para 10 mil pessoas na vez só. Mas não era muito assim, e até porque esse jornal era um jornal mais do afeto, a gente tinha se encontrado, tinha se conhecido, era um outro período, todo mundo queria mandar as coisas um para o outro e tal, e era um jornalzinho bobinho para a gente circular entre a gente. Hoje em dia, quando a notícia chega uma carta, quando chega 3, 4 dias, aquela notícia já nem existe mais, já ficou velha a notícia, já não sei o quê. O tempo é outro, né? O tempo é mais urgente, é mais barra pesada. Então esse material, o livro, umas fotos do estandarte, umas fotos antigas, e eu posso fuçar mais alguma coisa que eu possa ter, que a gente pode... Eu tenho uma pergunta. A Ivonete fala do estandarte como sendo um grupo resistente, no sentido de que ele perdurou muito tempo, é um grupo bastante antigo e outros grupos que eram contemporâneos a ele no momento da criação não se mantiveram. O que você acha que fez com que o estandarte resistisse dessa forma? Acho que para a gente é teimoso. Eu acho que tem uma coisa de teimosia assim, muito grande assim. E uma outra coisa que tem é que, ao mesmo tempo que a gente envelheceu, a gente conseguiu também trazer para perto da gente alguns sangue novo. Eu estou com 56 anos. Quando o Ivonete foi sair do estandarte, ela disse, você vai ficar, não vai... Tipo assim, segura a onda. Então, eu tenho mais 2 meninas que estão aqui. A mais nova no estandarte entrou agora há pouco tempo, vai fazer 2 anos de grupo. Essa é bem nova, é bem danadinha e tal, mas está lá, a gente está acreditando que vai dar mais sangue para a gente, que a gente vai conseguir sobreviver mais e tal. Mas eu acho que tem 2 fatores importantes. A gente continua acreditando em fazer teatro. A gente continua acreditando que é isso que a gente quer fazer. E a gente se gosta. Claro que a gente briga pra danado. Briga, manda o outro pra merda, faz um monte de coisa. Mas assim, essas arengas, elas quem constrói na nossa vida. Poder dizer por outra coisa, assim, olha, você... E a gente quando arenga é feio mesmo, a gente tá arengando. Mas a gente se gosta, porque não se gostasse, não tava esse período todo junto, mesmo a gente tendo desgaste, às vezes fica cansado e tal. Ah, meu Deus, agora vai ter espetáculo dia 27 de dezembro, agora na Casa da Ribeira, naquele Fica lá. E aí, a gente não queria fazer e tal, mas aí terminou achando que devia ir, porque os grupos que vão se encontrar são grupos que ficaram resistindo esse período todo, vamos. Aí a gente já queria viajar, meu Deus, porque o dia 26 de dezembro, ninguém merece. Não, mas então, essas coisas fazem parte da vida. Então, acho que talvez por isso o estandarte ainda esteja vivo. Não sei até quando. Desde o início? Eu sou desde o início. Depois vem Dinha, Temes, Marinalva e Maiara. Mas esse pessoal é novo? Maiara é novo. Você é desde o início? Só eu. Dinha é nova, mas Dinha é nova não muito nova. Dinha entra no estandarte em 95. Então não é... Sim, aí tem Jefferson. Jefferson, ele porque como o Jefferson tem uma vida muito mais atribulada por causa da universidade, então a vida dele dentro do estandarte é um pouco irregular. Não é? Ele participa da direção comigo, junto lá, trabalhando, mas nem sempre ele pode estar junto, porque ele é o professor que é da universidade, que faz parte do grupo. E ele tem agora chefe de departamento, lá, né, no centro lá de educação e tal, e isso deixa ele um pouco mais distante. Mas Jefferson entrou, acho que também aí nos anos 90, final dos anos 90. Para 2000, sei lá. Mas aí ele não ficou muito, afastou para o mestrado, depois o doutorado, tal. Agora que ficou uma coisa mais constante, que ficou uma presença maior. Mas antes era mais espaçosa a presença. E como é que foi a relação de vocês com os outros grupos, assim, desde o início? Vocês tinham um bom relacionamento? Havia uma troca? Aqui? Por exemplo, a gente pesquisando, viu que na época de Gesiel havia... me parece, se eu estiver errado, que acho que você conhece melhor, ele era muito generoso, então ele circulava entre outros grupos, ele dava oficinas e tal. Como era o relacionamento do estandarte, né, que é um grupo que está na ativa desde então? Como é que vocês foram se relacionando com esses grupos que surgiram, morreram?
tinha aproximações diferentes. Por exemplo, o Alegria Alegria era um grupo de rua que havia nascido até antes da gente. A gente tinha uma afinidade com eles porque conhecia a maioria das pessoas. E a gente arengava muito, brincava, dizia, vocês só vivem estudando, que a gente estudava demais para fazer uma peça, a gente fica estudando demais, não sei o quê, mas tudo na paz, né, sem confusões. Se via via o espetáculo do outro, assistia o espetáculo do outro, tinha essa proximidade pessoal. Aí tinha o Estabanada, que a gente, por causa de Marcos Bulhões, de João Marcelino, a gente também tinha uma certa proximidade, né? O Jaziel era uma outra história, porque assim, o grupo de Jaziel era um grupo que trabalhava, eles trabalhavam toda semana, tinha espetáculo de quinta a domingo. Então, os atores de Jaziel não podiam ficar passeando por qualquer lugar, porque tinham que trabalhar, e eles ganhavam, eles eram profissionais para fazer aquele trabalho que eles faziam ali. Jaziel trabalhava na universidade, foi meu professor na universidade, né? Todo o trabalho dele de aproximação se deu muito na universidade e quem ia no teatro. As pessoas que iam no teatro, ele recebia, sempre recebeu muito bem, sempre muito afetuoso. Comigo ele nunca teve problema, assim, foi muito tranquilo. Agora, os atores dele, ele exigia, né? Tem que estar aqui, não dava para fazer outra coisa, fosse participar de outro grupo, ele não gostava, porque quando você participar de outro grupo e participar do teatro dele, você tinha que estar de quinta a domingo no espetáculo e já montando o próximo. Eles tinham um trabalho com o Sesc, ele era financiado uma parte pelo Sesc, então eles tinham que ter espetáculo para os funcionários do Sesc. Era tudo de graça, eles recebiam o Sesc distribuía as filipetazinhas, sábado e domingo era cheio, o infantil e o adulto. Ele montava Maria Clara Machado, Chapas de Vermelho, um monte de coisa infantil, e os adultos, todos vocês imaginarem, ele montava, que era sempre muito cheio no espetáculo dele. Toda semana era um espetáculo diferente? Não. Ele fazia assim, tinha uma temporada para cada espetáculo. Naquela temporada era aqueles 2 espetáculos. Quando acabava, começava outro espetáculo. E assim, ia seguindo. Como tem muitos funcionários e o Sesc é imenso, então eles recebiam por setores e tal, e sempre tinha gente, fora o povo normal que ia. O povo normal é ótimo, né? O Sesc não é povo normal. O povo que era a plateia que ia assistir e que não era do Sesc. Então quer dizer que você foi aluno do Jaziel na universidade? Fui aluno na universidade, aluno de Jaziel na universidade. Entendi. E ele dava oficina também na universidade? Não. Basta as pessoas lá conversar com ele, alguma coisa. Mas assim, ele na universidade só dava essa aula normal, a aula dele. Comigo foi encenação. Mas ele dava outras disciplinas, mas eu peguei com ele só encenação. Eu peguei ele já quase saindo da universidade, né? Mas ele foi no curso de encenação. E o nosso contato foi aí na casa dele, porque eu morava perto da casa dele, então eu fui algumas vezes na casa dele. Já foi assim, uma vez fui buscar um remédio para garganta, e aí ele tem um lagarto chamado tejoaçu, e o pessoal tira banha desse bicho que serve para remédio. E eu sabia que ele tinha. E eu morava perto da casa dele, eu fui lá pedir um pouco de banha de tejoaçu. Aí ele me deu a banha e disse, vamos tomar uma cervejinha. Eu disse, cara, eu tô com a garganta lascada, como é que eu vou tomar cerveja? Eu vim pra cá pegar isso aqui. Disse, não, mas isso aqui não é farmácia, se chegar aqui e sair, vamos conversar. Aí ficava conversando, assim. Bom, era um humor muito tranquilo, muito assim, contraditório num monte de coisa, mas um cara muito legal, sem grandes agonias. Como assim, contraditório? Não, essas histórias, ele gostava de dizer assim, ele não faz... Liberdade, Milor Fernandes, é um espetáculo bem político e tal. Ele fez, agora não me cobre mais nada, não quero teatro político, não me cobre. Eu já fiz Liberdade, então, pelo amor de Deus, não me cobrem outra coisa. Não me faça... porque ele fazia o que ele gostava, e o teatro que ele gostava era outro. Era um teatro, os clássicos e tal, nada errado com isso, né? O problema é que havia uma época que se cobrava muito a posição política, porque a gente vivia num período de muito embate. Então, se exigia muito que as pessoas fossem para o embate, fossem discutir politicamente, fosse tal. E quem não fizesse isso, a pessoa, porque não está lutando, porque não sei o que lá, porque não está... Porque era um momento diferente de hoje. Era um momento que você tinha de marcar muito espaço. Mas era isso, não tinha grandes complicações. E você trabalhou como diretor, como ator no teatro? Sim. Você produziu também? Não. Eu tenho um maior problema com produção, assim, eu não amo muito a produção. Mas assim, quando eu estou no acorde, por exemplo, que eu estou fazendo direção, eu quase que produzo alguma coisa, porque
quando foi viajar com eles, eu fiz tudo, porque Mariana não podia ir, eu terminei fazendo a produção, a parte de produção do espetáculo. Então é ator, diretor e professor? Não, produção não diga produção não, porque... Não, professor. Professor. E qual dessas profissões você mais gosta? Eu acho que ser professor é legal. Porque eu posso ser professor de teatro, eu posso ser professor e eu gosto de sala de aula, eu gosto com os meninos pequenos. Eu às vezes me dou bem com os adolescentes, né? Nem sempre, mas depende dos momentos. Eu ensinava, estou há 4 anos afastado da sala de aula, que eu estou na FUNCART, que é a Fundação de Cultura do Natal. E aí eu trabalhava com crianças de 6 anos até o 8º, 9º ano, né? Os adolescentes, pré-adolescentes e tal. Então é essa galera que é mais minha praia, assim. E como ator, faz quanto tempo que você não atua? Faz um bocado de tempo. Não era sua praia mais? Não, eu acho que mais não. É engraçado. Depois que eu experimentei dirigir, aí eu não sei se eu tenho coragem de ir lá pra frente de novo, sabe? Não sei, pode ser até que vá, mas assim, não sei, eu acho que vai dar medo agora. Dá medo de ir pra lá e... Faz quanto tempo? Você lembra quantos anos faz isso? Eu acho que foi Boca de Lobo, a última coisa que eu fiz, 2012, eu acho. Acho que foi Boca de Lobo. Foi. E como é que foi a sua experiência em Boca de Lobo, né? Porque a Ivonete falou bastante desse espetáculo para a história do stand-up. A gente vinha de uma tradição, de um teatro, digamos, não gosto da palavra, mas mais popular, tal, mas era um teatro que tinha uma pegada bem diferente, para espaços abertos, fez rua, ficamos na rua um certo tempo e tal. E aí, de uma hora para outra, não, o tempo, sei lá, que fez isso. A gente quis montar Garcia Lorca, O Sortilégio da Mariposa, que é um texto que fala de uns insetos que vivem numa relva, uma grama. E um poeta, deixa cair um livro na relva. Aí um barato masculino, lê os poemas e fica pirado com os poemas. E se apaixona por uma papoula, por uma flor. E acha declarar poemas para essa coisa. Mas é muito estranho para um barato se apaixonar, recitar poesia, ainda mais para uma rosa. E a mãe dele fica muito chateada com isso, tenta ajeitar. E essa grama é cheia de insetos. E o Garcia Lorca faz dos insetos arquétipos da sociedade, né? Tinha um lacral, aquele bicho aí que é um cara... O lacral chegava a tocar terror nos insetos, a confusão toda. Quando a gente começou a ler esse trabalho, a gente quer montar isso, mas a gente achou que ia ficar muito infantil esses bichos, a gente não sabia como trabalhar esses bichos, que estava esquisito, não sei o quê. Aí tem um sujeito chamado Maurício Arruda Mendonça, que mora em Curitiba, dramaturgo e tal. E aí João Marcelino o conhecia, escreveu para ele, disse: Maurício, a gente quer um texto baseado nesse texto aqui, mas a gente não quer que seja esse, porque esse assim, 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 assado. Aí ele está legal. Aí depois disse: eu quero que vocês me situem um bairro de Natal, um bairro pobre, um bairro de periferia. Aí foi a Ribeira, na época a gente situou a Ribeira para ele. E aí ele transforma a Ribeira como se fosse a relva e esses insetos ele transforma nos personagens que ele criou. E eu fazia um mendigo que vivia nessa história. Antes disso, todo o nosso trabalho de montagem era: a gente pegava o texto, escolhia um texto, lia vários textos, achava que o texto era esse, ia trabalhar o texto, melhorar, ajeitar, mas já tinha início, meio e fim, estava tudo ali pronto. E a gente ia consertando ou reescrevendo. Com o Maurício, não. Quando ele disse que topava escrever, aí ele mandou 5 páginas do texto. A gente começou a ficar agoniado, porque a gente nunca tinha feito isso, assim. Recebeu, assim, na época, a gente não tinha... quem recebia foi Mariana, que estava no grupo, recebeu por fax com a irmã dela, esse texto veio pelo fax, tal, porque não tinha e-mail, não sei o quê. Aí ele mandou os pedaços. E dava uma angústia tão grande na gente, porque a gente ia recebendo as coisas aos poucos, até chegar nas últimas cenas. E era extremamente difícil o texto pra gente, porque a gente vinha de uma linguagem popular, de rua, mas assim, e era um texto barra pesada, começava com estupro em cena, era uma loucura. E assim, palavrões, tinha um meio nudes, tinha um monte de coisas assim, que a gente nunca tinha feito isso antes.
E foi meio assim. Agora foi bom, porque a gente. Não, porque o estandarte mudou, não, a gente fez diferente naquele momento. Não queria dizer que fosse para sempre dessa forma. Mas eu acho que foi um ponto importante nesse sentido. A gente foi sacolejado, aí fomos estrear a Casa da Ribeira. Quem estreou fomos nós. Passamos 3 meses em cartaz na Casa da Ribeira. Ivonete, que estava aqui, saiu devendo até a mãe dela, porque a gente não tinha plateia. A Casa da Ribeira estava começando. O endereço era maldito, que era Ribeira, um lugar que tem assaltante, tarado e bicho-papão. Então, ninguém queria ir para esse lugar porque corria risco. Não é como hoje, todo mundo sabe onde é a Casa da Ribeira. Bota no Google e vai para lá, ou quem não sabe, mas chega por lá. E aí a gente se ferrou, porque foi 2000, porque a casa estreia em 2000, que é 2019, 2018, é isso, 2000. E aí a gente saiu com a dívida dos cachorros, brigamos para danado, porque era dívida, era confusão dentro do grupo, porque ser humano junto briga, né? Até grupo de estudo, até bolsistas, né? Todo esse pessoal, quando estão juntos, deve brigar bastante. E a gente brigou muito, porque era desgaste, era problemas, era de relações humanas que estão ali juntas. Mas também serviu para a gente se fortalecer, porque cada vez que tinha uma crise dessa, a gente saía um pouco melhor. Na hora doía muito, mas depois... Então, o Bocas de Lobo foi apresentado na Copa só fez lá. Estreou lá e morreu lá. Mas é uma coisa meio histórica do grupo de vocês fazerem processos diferentes, né? Porque eu me lembro daquele que a gente entrava... Uma coisa que não tem nome. Uma coisa que não tem nome. Você entrava vendado e tal, isso. Né? Qual a intenção de vocês de fazerem esses processos diferentes, assim? A gente nunca sabe que vai ser diferente. Ele acontece. Não, é sério. Quando a gente terminou Boca de Lobo, aí... Quem vai fazer? Porque a gente terminou nesse sufoco, nessa dívida, nessa angústia. Aí foi quando eu disse assim, eu vou resolver isso. Aí tinha um poema de Ascenso Ferreira, Europa, França e Bahia, e tinha 3 dramas de domínio público, Matei Maria. São 3 dramas altamente machistas, altamente misóginos, assim, safados, horríveis. São dramas do século XV, que veio para os portugueses, veio na oralidade, chega ao Brasil junto com essa galera toda e é contado e recontado por aí afora. A gente pegou esses 3, misturou com esse de Ascenso Ferreira, que era um poema mais lírico e tal, e fez na rua isso. Não é? A gente não saiu de um negócio assim para outra coisa bem diferente. E aí depois, um tempo, eu li aí, quando começa o lance com Saramago, da cegueira, eu li o Conto da Ilha Desconhecida. Um camarada leu, você já leu o Conto da Ilha Desconhecida? Eu comecei. Leia, é maravilhoso. E aí, quando eu terminei de ler, eu disse, gente, isso é muito louco, porque a história é bem boba. É um cara que vai pedir para o rei um barco para ir para uma ilha desconhecida. E o cara, é só isso, o cara, mas eu não... Para que eu vou dar um barco para você? Sim, para que ilha? Eu não sei, não conheço essa ilha. E, na realidade, é uma metáfora da busca de si mesmo, de se encontrar. Mas é muito maravilhoso. São 3, 4 páginas, assim, bem rapidinho. E aí, vamos montar. Montamos esse trabalho de Saramago na rua, bem simples, bem desprovido de tudo, sem muita intenção. Um barquinho, tal, cantado, bonitinho, bem meigo, bem singelo. E aí, depois, eu li o Ensaio sobre a Cegueira. Aí quando eu li o livro, eu disse assim, gente, isso aqui é um espetáculo, isso aqui é um espetáculo. Aí fui mostrar a Jefferson. O Jefferson disse, mas como é que isso vai virar espetáculo? Eu digo, não tenho a menor ideia, mas que vai virar, vai. Aí comprei 6 livros, dei um para cada um dos estandartes. A gente vai ler esse livro e vai se encontrar, e cada um vai marcar nas páginas que mais gostou. Aí todo mundo leu, voltou, e 80% coincidiu as páginas que a gente marcou. Que todo mundo marcou, as passagens. Pronto, a gente pegou, a gente tem que solucionar isso agora. Quando a gente começou a montar o trabalho, e aí, como é que vai ser, como é que não vai ser, como é que a gente não pode cegar as pessoas, não dá pra gente furar o olho de todo mundo, e depois tinha que devolver o olho e não ia ter como. E aí a gente ficou pensando como é que seria isso, tá, a gente tem e não sabia muito como é que ia ser. Dentro do livro, é um outro livro muito, muito denso, mas se puderem ler um tempo, vocês leiam, há um estupro coletivo dentro dessa história, que é muito forte, que as mulheres são submetidas a isso para poder conseguir pão para alimentar as pessoas.
E a gente disse, a gente tem que fazer essa cena, mas vai ficar tosco se a gente fizer essa cena. A gente devia fechar os olhos das pessoas para essa cena. Aí deu um estado, porra, vamos fechar o olho de todo mundo o tempo todo. Vamos contar a história com o povo do olho fechado, que a gente vai ganhar tempo e vai resolver isso. Aí teve a ideia de fechar um olho, pronto, então a gente construiu, mas a gente não queria deixar o olho fechado tapado, porque era uma cegueira branca, se sentia luz, só luz. Era uma luz tão, a ideia de Saramago que assim, é uma luz tão intensa e tão forte que ela deixa tudo branco e você não vê nada mais, só o branco. Aí a gente fez dois experiências com óculos, um foi um óculos de mergulho que a gente pintava com aquele bicho que corretivo branco, pintava por dentro para colocar, mas aí ficava muito caro. A gente fez uma Kinder Ovo, abria aquelas 2 ovos de Kinder Ovo, que era maior, já era vinha branco, forrava com uma parte de espuma e botava nas pessoas, com um elástico, para ficar. Aí ficava aquele ocão, aquele negócio assim branco, então você só via branco na sua cara, não via a outra coisa. E a gente foi construindo esse processo, e o livro, ele tem que ler o livro, porque senão não tem graça. E aí a gente não sabia que ia ser diferente, que ia ser um outro processo complicado. Foi porque foi, mas não foi, agora a gente vai fazer assim, agora vai fazer assado. Bem, vai entrando e vai acontecendo. A gente está com Mulheres Invisíveis e agora começando a pesquisar sobre o trabalho escravizado. Então, é isso que eu ia perguntar, né? Porque vocês teve Mulheres Invisíveis, o anterior... Teve Desaparecidos, Mulheres Invisíveis. E aí tem essa coisa de que estão chamando de teatro que é documentário e tal, não sei o quê, né? E aí como é que vocês definem esse tipo de teatro? Vocês vão... Como é o processo? Não é assim? Vai na origem daquele problema, daquela história que vocês querem contar, né? Que é uma história real. Sim. Né? Até já tinha falado que talvez fosse uma trilogia. Há uma tentativa. Essa história do teatro... Tem um termo agora, que teatro documentário ou teatro documental. É um termo usado há um certo tempo, sei lá, uns 10 anos atrás, se começou a usar esse termo. A gente caiu nessa história por acaso. A gente só veio falar do termo muito depois, quando já estava estreado o espetáculo. Henrique foi para o Rio de Janeiro para um trabalho de Jaci, que ele já chamava de documental, e lá ia ter um encontro de teatro documental, e a mulher mandou me chamar para ir também, porque sabia que eu tinha feito esse trabalho aqui. Então eu fui para lá, para o Rio, para um bate-papo sobre teatro documental, mas não foi intenção nossa começar a fazer documental. Ou até, não sei se a gente chamaria dessa forma exatamente. Mas o que aconteceu? Aqui lá na cidade de Natal, tem um bairro Planalto. E lá, entre 98 e 2001, 5 crianças foram sequestradas de suas casas, sumiram, ninguém sabe, ninguém viu, evaporaram. O mais novo tinha Yuri, tinha 2 meses, e a mais velha, Josiane, tinha 8 anos. Elas sumiram de noite, dentro das suas casas, não estavam perambulando, não eram mães relapsas, elas sumiram dentro de casa. E havia um grande mistério com relação a isso. Na época, se começou a tentar, uma mulher que ia no forno do lixo, isso foi dentro do forno do lixo, o Planalto, ele ficava colado com o forno do lixo. Famílias que sobreviviam de catar lixo e desciam para lá. Então, havia uma mulher que andava dentro do forno do lixo, cuidando dos ferimentos, se cortava muito dedo e mão, pegando lixo com vírus, com coisas, havia muito acidente. E essa mulher andava por lá cuidando das pessoas, desses ferimentos. Havia uma tese de que ela se fez amizade no espaço e roubou as crianças para adoção ilegal, né? Havia essa história. Na época se tentou investigar, mas eram pobres. Então, o que é que faz? Vai ver para a família melhor, vai ver tá bem agora, vai ver tá bem de vida. E isso ia sendo renegado a um trabalho investigativo de verdade. Então, eu estava vindo para a sede e tinha saído no jornal, que ia fazer 10 anos que elas tinham sumido e que até hoje nada tinha acontecido. Aí eu cheguei na sede, a gente estava tentando montar um novo trabalho. Eu disse, gente, a gente tem que falar sobre isso, não tem cabimento. Some as crianças de casa e ninguém dá conta dessas crianças, isso não existe não. Aí todo mundo ficou comovido com a história, começamos a ler, aí fomos lendo, pesquisando, a gente teve contato, aí coincidiu que ia ter uma audiência pública daquela senadora do PCdoB, não lembro o nome dela mais agora, que ela veio para Natal para fazer uma audiência sobre pessoas desaparecidas, e veio para Natal porque em Natal tinha esse caso emblemático, mas era sobre o país inteiro, e principalmente crianças que iam jogar futebol na Arábia, que eles iam e sumiam, e, enfim, era uma audiência sobre todo esse processo que chamava sequestradas.
Aí a gente foi lá e lá teve contato com a líder comunitária do Planalto, que conhecia as famílias. E aí eu bati um papo com ela, expliquei o que era a situação e ela me levou junto com o grupo para conhecer o lugar e as famílias. Aí a gente teve contato com as famílias do lugar, com as mães das crianças. Uma já havia morrido, uma morava na mesma casa, a outra morava próxima na região. Sei que a gente conseguiu levantar todo esse material, gravamos, filmamos, fotografamos, um monte de coisa. E tinha um catatal de coisa. E começamos uma primeira escrita do texto com Fábio, do Espírito Santo, e não deu para terminar porque ele foi para o Rio e Henrique assumiu a outra parte do texto. Né? E aí usava uma metáfora, que era uma floresta, que as crianças como Joãozinho e Maria, que iam para lá e sumiam. Havia um fato real, que eram as crianças, e em cima delas havia a ficção do que a gente imaginava que podia ter acontecido ou quais as hipóteses que a gente queria que acontecesse. E o caso termina sem solução porque eram pobres, porque eram crianças que podiam desaparecer. E com as mulheres invisíveis, a 15 de julho de 2015, foram assassinadas 5 mulheres na cidade de Itajá. Elas estavam dentro de uma casa, era um bar, estava fechado. Um cara lá foi matar uma delas, que tinha um desafeto com ela, e matou todas as 5, um tiro na cabeça. E aí, coincidiu no mesma semana, estouraram uma rinha de galo, que tinha perto do Alto do Rodrigues, que é perto de Mossoró. Houve uma comoção geral, porque esses galos e bichinhos estavam sofrendo, que não sei o que lá, que não sei o que. E aí a jornalista Sheila faz uma reportagem falando dos galos e das mulheres. Foi quando a gente pegou assim, mas rapaz, que loucura, não tem cabimento isso não pode existir. Aí a gente começou a pesquisar e começou a montar o trabalho, e montamos Mulheres Invisíveis. E aí o que a gente quer falar agora mais adiante é sobre o trabalho escravizado, que a gente está levantando algumas questões, que é começando pela moda, né, essas fábricas que costuram, que as pessoas se submetem a 10 horas de trabalho. E aí, a escravidão moderna, né? O pessoal que entrega comida, enfim, trabalho sem carteira, trabalho por conta própria, empreendedor, aquela grande mentira que tem. E aí é nesse campo que a gente está pensando. E aqui acho que ainda tem dos carvões, das carvoeiras, né? Mas bem menos agora, porque como a madeira eles não podem tirar de qualquer lugar, então assim, nem todo canto tem carvoaria. É bem menor que antes. Aí esse processo de vocês começa de uma investigação e depois vai para uma coisa mais física, porque o desaparecido tinha uma questão física, um trabalho físico das atrizes também, né? Tem Mulheres Invisíveis que também está ali, né? Tem a dança, né? Elas também têm uma interação física grande, tem até a questão da tecnologia, né? Que vocês começa dessa pesquisa, depois vai para esse... Não tem, é muito misturado, assim, porque às vezes a gente, por exemplo, com desaparecidos, a gente fazia um monte de pequenas cenas, brincava de fazer cenas, e pesquisava e brincava de fazer cenas de objetos desaparecidos, minha criança sumiu, não sei o quê. Outras coisas assim que eu tinha lido uma história de aqui em Natal, passou no Dia das Mães, ali debaixo do viaduto, tinha uma mãe com a criança, e era Dia das Mães, perguntando o que é o presente que quer, uma coisa assim. E aí passa uma casa no interior, bem pobre e tal, e uma fome, a menina assim, toda lascada, coitada, assim. Você via que era uma vida de miséria, uma vida assim né? Barra pesada. Aí a repórter pergunta pra menina assim, pra mãe, o que é que ela queria? O que é que quer ganhar? Aí ela disse, não, por mim não. Agora ela quer uma boneca que chora. Disse, uma fome, quem vai chorar por essa menina, sabe? Que boneca é essa que eu quero, que eu estou na fome, na miséria, eu quero uma boneca que chora. Que choro é esse aqui? Ele disse, pô, isso é um mote, isso não pode ficar assim, tá? Eu trouxe para a sala para trabalhar e tal. Não foi para o espetáculo, mas ele serve de aquecimento ideológico, serve de preparação para você dizer, vamos engrossar o caldo, vamos entender isso, vamos saber o que está acontecendo. Aí assim, essa sequência é meio louca. Ela vai para a sala, volta, vai para o texto, senta, discute, lê, não tem uma condução
rígida, um formato Mas rígido. é você que conduz os ensaios. Geralmente sim. Eu vou trazendo a proposta, ou eu ou o Jefferson. Nesse processo inicial, geralmente eu estou mais junto, e aí vai se caminhando, vai se fazendo. Às vezes, depende do tipo de coisa, a gente divide. Você faz isso, você faz aquilo. O lance da pesquisa, todo mundo junto, sai e volta. No Desaparecido a gente foi. Nas Mulheres Invisíveis, teve um problema, porque quando foi para ir para o ITEP, nem todo mundo quis ir. Uma galera não quis ir para o ITEP. Fomos para o ITEP, a gente teve aula de anatomia, a gente foi para o ITEP e para o Nova Lopes, para os dois lugares. Porque essas meninas, elas foram mortas, 5 numa casa só, o ITEP foi buscar e não tinha caixa para trazer, botaram umas sobre as outras, assim, de uma forma terrível, de forma assim, desumana, então, porque estava morta, não estava sentindo dor, mas assim, um distrato, né, assim, às vezes eu vou assim na rua e eu vejo uma coisa qualquer, olha esse negócio assim, eu estava vendo um menino lavando um carro, por exemplo, no sinal, correndo, querendo passar a mão aqui, e com a camisa Messi, assim, atrás. Cara, que doideira da bexiga. Eu fiquei... Essas coisas me impactam, que eu não sei explicar como, mas, assim, elas me incomodam, assim. Aí eu digo... Gente, olha uma poesia, sabe assim? Aquelas coisas que você vai vendo no canteiro, naquele canteiro dali descendo da Pedro de Moraes, você vai dobrar para pegar o viaduto da cidade, tem uma menininha morena, que ela fica sempre por lá. Uma menina assim, eu digo, mas ela já deve ter mais de 20 anos. E tem um menino que deve ser filho dela, um pequeno. E ela chega assim, vai, está sempre... Aí um dia ela estava vendendo água mineral. Eu passei todo dia, ela estava guiando um cego. Eu digo, que menina doida danada, assim, sabe? Ela está se vendo com qualquer coisa. Ela estava vendendo água mineral, ela estava se vendo de guia para um cego. O cego certamente deve dar uma parte da esmola para ela, porque ela estava mão aqui e ele que pedia. Outra vez ela estava pedindo sozinha. Assim... Que personagem é esse? Que pessoa é essa que está ali nessa batalha, né? Nessa coisa, nessa negra, pequena, assim, não deve ter muita chance na vida porque está ali naquela condição, né? Que a gente passa e não vê. E várias coisas que eu vejo assim, igual esse negócio assim, essa coisa, eu não sei explicar o que é isso, assim, de ver coisas que eu digo... Tem muito mais a ver com o que é mais próximo, né? No mais... O homem do cotidiano, que ele não tem nada de diferenciado, assim. Eu não sei, porque tudo é muito depende, às vezes tem coisa que toca você que você não sabe explicar porque as coisas tocou, porque por uma razão qualquer, essa coisa vai e... Tem um senhor que vive na Ribeira, que pede esmola e tal, e ele tem uma coisa engraçada, que ele não pede, ele não chega assim, não pede nada a você. Você sabe que ele está nas condições, ele vende coisas, vende bugigangas, vende assim, lata para vender e tal. Ele estava comendo uma vez, ele ganhou uma marmita, estava comendo, eu passei, ele, vem, tudo bom, vamos comer mais senta aqui. Ele não disse, olha, comer de pobre, não, ele fez, vamos comer, senta aqui, não sei o que lá. E eu acho isso legal, é curioso esses eventos, essas coisas que passam por você. Enfim. E desses anos que você ficou no estandarte, para você, quais são os espetáculos que mais marcaram a história do grupo? Você aponta, não, esse aqui foi importante naquela fase. Então, eu acho que Não Se Paga, que é o espetáculo de Dario Fo, ele é importante porque a gente viaja com esse trabalho para São Paulo, a gente faz uma dívida da moléstia, porque na época, como não havia nenhum tipo de patrocínio, de nada, de tal, a gente precisava ir com esse espetáculo para lá, porque aí ia ter esses encontros de grupos que a gente queria participar muito. Vamos comprar as passagens de avião. Evidentemente a gente não tinha dinheiro. Aí tinha uma professora, Marta Pernambuco, e outros professores, compraram no cartão para a gente ficar pagando depois da prestação. Vera Rocha, né, todas essas pessoas, cada um colaborou para um dos seres humanos que estava ali, pagar a passagem. E era um período que a passagem de avião era muito cara. Né, não era, hoje ela é cara, mas antes era uma coisa assim que você... absurdamente cara, pelo menos para os padrões que a gente vivia. Né? A gente não estava na miséria, mas a gente não era fácil pagar a passagem de avião. Voltamos passamos 6 meses pagando, Sávio, na época era ator, dizia assim, aqui está igual um barracão, ninguém pode sair enquanto estiver devendo na cantina. Tem de ficar aqui, enquanto deve na cantina, ninguém pode sair desse lugar. Tem de ficar aqui preso até pagar essa dívida. Então foi importante porque ele nos deslocou para lá. O outro que dá uma virada na gente foi o Dom Chicote e Mula Manca. Ele levou a gente para a rua
né, para um espaço de rua. Era um espetáculo imenso, grande, muita parafernália na rua, muita coisa na rua. O pessoal dizia, não, mas isso não é teatro, esse é teatro na rua, não de rua, não sei o quê. Esse conceito meio estranho, mas foi muito bom para a gente ter feito esse. Aí, o Bocas de Lobo, né, que dá a outra guinada na gente. E uma coisa que não tem nome. Eu acho que esses, em períodos diferentes, mexem e nos impulsionam para lugares diferentes também. O teatro de rua não é na rua, não? É porque há uma questão, uma discussão sobre o formato. Por exemplo, vai ficar gravado isso, né? Os mais ortodoxos dizem sim que o teatro de rua ele é uma roda aberta, né? Ele está desprovido de qualquer aparato que não seja o ator e os objetos, a música, a canção, você não usa tal. E que a estrutura de um teatro, como o galpão, ou como outro que bota lá, existe o palco, a plateia está separada aqui, que não sei o quê, que isso é teatro na rua, é como se você transportasse o teatro fechado para a rua. E ele não está interagindo com ela como na roda ou como tal. Uma discussão boba, enfim, mas é na rua ou de rua, você vai encontrar alguém dizendo, não, mas isso não é teatro de rua, isso é teatro na rua. A gente tem um outro camarada, que é o André Carreira, que ele faz um tipo de trabalho na rua, que rompe a ideia com a roda. Acontece o teatro aqui, você sabe que é teatro, você sabe que não é delírio de ninguém, mas não tem roda, não tem errado, tá assim, ele vai acontecendo. Ele tem um espetáculo chamado Marias da Luz, tem no YouTube esse espetáculo. É maravilhoso. Eu assisti esse espetáculo, eles estão aqui fazendo. É como se você estivesse na praia de ônibus, vendo alguém na praia de ônibus, viu no outro canto, sabe assim? E você está vendo que é teatro, não está lhe enganando, não é pegadinha, mas é maravilhoso. Ele não tem também os espaços marcados. Mas isso são teatros, são formas, não importa muito, né? Como se é na rua, de rua, que é teatro. De modo geral, o espaço teatral, ele fica mais preso aos edifícios ou isso é algo... De modo geral, sim. Existe uma rede brasileira de teatro de rua, né, que é forte, bastante forte, mas numericamente eu acho que o teatro em espaço fechado é maior. Aí levando em consideração tanto o teatro formal italiano, esse palco frontal, ou como arena, ou como essa sala, ou como tal. Mas o espaço de rua fechado, ele tem mais gente fazendo. Talvez porque é mais fácil de fazer, mais fácil entre aspas, assim, você enfrenta menos problema. Hoje em dia o teatro de rua está enfrentando muitas coisas, porque antes você chegava lá, armava uma roda na praça e fazia. Hoje, se você armar a roda, vem a polícia para tem licença para fazer isso? Antes não tinha, você chegava em qualquer lugar, armava a roda e fazia o seu teatro. Agora, quando você fazia uma roda, você for para Getúlio Ferreira e fazer, vai aparecer alguém para dizer que tem permissão para fazer isso? A menos que o cara guarda não veja, alguém não fale, mas vai ter a grande probabilidade de você ser interrompido para saber se você tem licença para fazer aquilo. Já é um pouco diferente. Talvez por isso tenha menos gente fazendo, ou porque também é um teatro que não tem bilheteria. A bilheteria é cobrada, a plateia passa o chapéu e nem sempre todo mundo pode colaborar. Você concorre com muito barulho, cada vez mais tem mais barulho na cidade, carro passando, zoada, tiro, gente, gritos, enfim, um monte de outras coisas. Mas ainda é um teatro de resistência que acontece muito. Há um grupo muito bom chamado Oi Nós Aqui Travês, que é de Porto Alegre, que eles fazem um teatro de rua, né? Ele faz espaço fechado também, mas faz um teatro de rua há muito tempo e continua fazendo. O senhor produziu esse tipo de teatro também? Se eu fiz... O Dom Chicote era na rua, ele acontecia na rua, no espaço, o Europa também foi na rua e a Ilha Desconhecida também foi na rua. Eles cabiam também no teatro fechado. A gente fez o Dom Chicote uma vez no Sandoval Wanderlei, que já está aqui, é fechado o teatro, fez também num espaço fechado em Guaramiranga. Mas, Guaramiranga não, em Aracaju, na Laranjeiras, no Festival de Laranjeiras. Aí o espaço era um espaço fechado. Mas fora isso, a maioria era espaço aberto. Quer dizer, do Dom Chicote e do Europa também, e da Ilha Desconhecidas, todos esses eram espaços abertos. Você viveu assim várias fases, né, da história do teatro. Qual delas assim, você acha que foi a mais
produtiva, assim, você destaca, assim, essa que realmente havia muitos grupos, havia uma efervescência, em quais períodos? Ou não só alguns? Porque a gente tem uns intervalos onde o teatro meio que deu uma, assim, estagnada, né? Assim, mas tinha momentos em que havia um boom em vários grupos e, enfim. É isso que eu disse, eu acho que nos anos 80 estava muito forte. É o lugar que tinha as quintas com 8 grupos. O Alegria estava no auge, o Alegria tinha uma série própria. No período que ninguém pensava nisso. A Alegria estava com uma série própria, com um telefone ali na cidade, na rua Gonçalves Ledo, ali, tinha um espaço. Havia uma federação de teatro, que foi presidenta da Federação de Teatro, federação que existiu aqui, que ela era braço da Federação Nacional, e a FETERN, que era daqui, que era do Teatro do Rio Grande do Norte, que ela foi presidenta. Tinha um espaço, tinha grana que alugou um espaço, uma casa ali perto da República, aquele jornal ali, a República, ali na Ribeira, uma casa naquela rua subindo, tinha uma casa grande, primeiro andar, que foi da FETERN, né, que era um espaço de festa, de encontro, de teatro, de pessoas que iam para lá fazer as coisas. Então, isso 89 até começo de 90, isso era muito forte, com muito grupo. Começa a ter um pouco de decadência no início de 90, dá uma subida de novo, depois de 94, tal. E hoje é esse quadro que a gente tem, assim, grupo resistindo, sobrevivendo já, alguns já com bastante sofrimento para manter, no mínimo, estar vivo. Como é que você vê, por exemplo, essa diferença entre a cena dos anos 80 e a cena que a gente tem hoje? Você disse numericamente? Assim, Eu acho que a gente tem menos grupo, tá menor a quantidade de grupos, né? E essa interação entre eles, você acha que naquela época havia mais, hoje em dia estão mais isolados? Não, eu acho que agora tem duas coisas que favorecem um pouco mais a interação. A própria questão das redes sociais, que elas ajudam bastante essa interação. Os espaços geográficos também são outros, assim, então, por exemplo, a gente tem o TC Sol com 5 grupos de teatro dentro do mesmo espaço. Que é uma coisa, assim, pouco imaginada isso, né? A gente está com os Claus, o Estandarte, a Casa de Zoé, Estação e Mutretas. Faceta Mutretas e outras histórias. São 5 grupos dentro de um espaço, uma única escola, 5 séries de grupos funcionando. E grupos que estão atuando, que estão com espetáculos, estão com trabalho. Então, assim, eu acho que está mais próximo agora por essas ajudas. Não é que antes não fossem próximos, mas era mais dificultoso. Você estava um grupo nas quintas, um grupo em Igapó, um grupo não sei aonde, e não tinha telefone, não existia telefone celular, não existia, até para se juntar era um pouco mais difícil. Se via nos espetáculos quando anunciavam um espetáculo do outro que se assistia um espetáculo ao outro. Mas era um pouco mais difícil fazer espetáculo com o Alberto Maranhão, era mais do Sandoval Vanderlei ou em outros espaços que pudesse acontecer. E desses artistas que você acompanha durante a história, né? Assim, ao longo da história, quais você acha que são mais significativos assim, para a nossa pesquisa? Você falou do Carlos Furtado, né? Já para mim. Falou do próprio Gesiel, né? Que você também me falou. Quais os outros que você acha assim, que são importantes para a pesquisa, são importantes para a história? Eu acho que Rino Dantas é um cara importante. Rino é um homem de teatro, trabalhou com Ivonete na TVU, ele tem um teatro na Zona Norte. Ele construiu um teatro com o dinheiro dele, Teatro Rino Dantas, fica entre Gramoré e Pajuçara. Ele não consegue mais que o teatro funcione com espetáculos teatrais, então ele aluga para festas de 15 anos, para reuniões de revendedoras de Avon, do que for possível, o espaço está lá, funciona para isso. É uma sala, um espaço grande, com espaço para botar cadeiras e tal, todo um esforço para funcionar enquanto teatro, mas ele está isolado, ninguém vai lá, né? Ele quixotesco esse sonho dele lá. Que eu acho que é um cara que merece que alguém olhe lá e que veja, né? Aí Gesiel e toda a galera que orbitou com Gesiel, assim, Luzia Dantas, Carminha, Pinho Montinelli, Ismael, talvez esqueça de alguém, mas assim, essa galera já estão tudo numa idade já próxima à minha, e que eram pessoas que trabalham muito com Gesiel. Então eles têm muita coisa a falar, tem muita... alguns não são mais de teatro, trabalham em outras coisas, mas viveram um período que foi bastante significativo, né? Aí Carlos Furtado, eu acho que você já
falou com ele. Foi o cara que fundou o Tônus, né, que é o grupo de teatro universitário. Ele montou vários espetáculos. Você chegou a participar? Não. E tem também Vécio Lisboa, Subadro, que o nome dele é Vécio Lisboa, mas o nome Subadro vem da religião que ele adotou. E ele montou um grupo de teatro, fez espetáculos das mais variadas possíveis, assim, dentro de uma outra linha, talvez mais próximo, fosse chamar hoje de um teatro ritual, de um teatro mais como o de Robson, se eu fosse pensar um pouco no teatro dele hoje, né? Desse ligado digamos, ao teatro ritual. Não sei se poderia ser firmado dessa forma, mas eu diria que muito próximo do teatro ritual, que é esse que Vécio fazia. E aí por aí você vai descobrir um monte de gente. Por exemplo, para contato com o Carlos Furtado, ele também vai dar muitas outras dicas, né, de pessoas da época dele também. Quer dizer, fora Ivonete, Grimário, né, que você já fez contato com o Grimário também. Eu tinha uma outra pergunta para você, você já está cansado? Não, tranquilo. Sobrevivo. Porque você está na FUCAG, né? Assim, a gente tem os teatros, né? Tinha o Teatro Alberto Maranhão, esses outros teatros que são menores, e depois a gente teve a construção da Casa da Ribeira, como teve depois o TCP, né? E hoje em dia o TC Sol funciona também como, né? Os espetáculos acontecem lá também. Como é que você vê essa questão dos prédios, né? Que alguns estão fechados, como é o Alberto Maranhão e o Sandoval, e esses outros que foram passaram a existir e hoje em dia tem mais frequência com apresentações, né? Como é que você vê essa questão dos prédios e dessa dificuldade, às vezes, de ter um lugar onde a plateia possa, não, esse aqui é o teatro, é o lugar que eu vou assistir peça, independente da peça que tiver, é um lugar que tem obras legais lá para eu frequentar, assim, o espectador sem nenhuma experiência, assim, que é só espectador mesmo. Eu acho que a primeira coisa, assim, é lamentável que os teatros estejam fechados, né? O Sandoval, o Alberto Maranhão. E eles estão fechados porque eles não são importantes. Porque as pessoas passam sem teatro. É cruel falar isso, mas por que a gente não exige que tenha o teatro? Quando eu falo que exige, é exigir de verdade. Por que a gente não faz com que tenha teatro? Né? A gente se mobiliza porque pode parecer meio esdrúxulo isso assim, mas não tem que ter o posto de saúde, não pode fechar o posto de saúde. Ele tem que estar lá funcionando, senão o povo vai morrer e acabou. Por que eu não vou exigir também que tenha o teatro? Né? Por que eu não vou pegar no pé dos representantes do povo, dos ditos representantes do povo, para que eles façam que a coisa aconteça, que esses espaços estejam abertos? O Teatro Sandoval Vanderlei, o Alberto Maranhão e tantos outros que precisam ficar abertos e abrir novos, né? Que a gente tem uma população já de 1 milhão de habitantes que tem que ter mais espaços para apresentar. O TC Sol é uma resistência, é bom que aconteça, mas não é ideal que seja dessa forma. A gente faz espetáculos em salas pequenas, a nossa sala cabe 30 pessoas só. Do Estação cabe 45. Então, é teatro para pouca gente. E para ir lá em Pirangi, para não sei o que lá, você não está fazendo um espaço mais democrático, né? Um espaço que possa oferecer como um teatro público deve fazer. Ou Alberto Maranhão, ou Sandoval Vanderlei, eles precisam estar vivos. E eles não estão porque não são prioridade. Não é prioridade de ninguém que eles estejam vivos, que eles estejam acontecendo. E a gente, nós artistas, nós população, nós humanos em geral, a gente não está assim parado também para ir lá e dizer, por que não vai abrir esse negócio? A gente reclama na rede social, faz campanha na rede social, mas não se mobiliza de fato, de forma inteligente, de forma propositiva, de como é que a gente faz isso, como é que resolve isso questão legal, como é que é a lei isso, como é que proporciona isso de outra maneira. Aquele movimento, por exemplo, que surgiu da Rua da Casa, você lembra? Sim. Né? Aquele movimento foi de uma união de artistas, né? Mas ali era uma coisa bem pontual. Havia um grupo de teatro que tinha uma ligação com vários outros grupos de teatro e ia formar uma casa de espetáculo, que era a Casa da Ribeira. Para que ela acontecesse, eles foram financiados, eles conseguiram
um projeto via a Lei Rouanet, o Ministério tal, que conseguia comprar o prédio, que o prédio era do Armazém Pará, eles compram o prédio, mas ainda precisavam fazer todo o restante das coisas, e o dinheiro não dava para tudo. E aí começou a se mobilizar o foco para a casa, chamado Rua na Casa, onde os artistas, nós e os outros, que eram parceiros, íamos para frente da casa fazer espetáculo na frente. Quer dizer, um dia isso aqui vai estar aberto, um dia isso vai funcionar, isso vai ser bacana, tal. Mas a casa, quando ela abre como uma série de um grupo. Um espaço, na época eram os Klaus, que eram os donos, né, da Casa da Ribeira, que hoje não é mais, se transforma numa outra coisa, que não é privada, né? não é pública, aquele espaço da Casa da Ribeira. Tem a administração deles lá, mas ele não é nossa. Né? E você acha que esse movimento que foi dos artistas que geraram a Casa da Ribeira, isso meio que teve um retorno assim, dos artistas pela criação do espaço? Não, claro que não. Os artistas foram traídos. Porque assim, e aí eu digo sem preocupação e nem que grave. A Casa da Ribeira, ela não soube manter a união quando ela virou Casa da Ribeira. Foi muito bom construir junto a ideia. João Folhar fez espetáculo nas escombros daquele espaço antes de construir. Todo mundo estava junto. Quando a casa estava pronta, aí a gente não pôde mais brincar com o brinquedo. Ou era caro para brincar com o brinquedo, ou não conseguimos enfrentar formas de administrar coletivamente aquele espaço. Porque tudo ficou diferente. Porque aí aconteceu não é uma questão, não é maldade exatamente, mas uma forma de administrar que não combinava com o que estava sendo visto anteriormente como coletivo, como o espaço da rua, onde os artistas todos estavam dados. Chica abriu a casa dela para servir de camarim para os espaços da rua, quando tinha espetáculo. Chica dava a comer, usou a casa como camarim. Uma mulher que fez tudo. Chica não tem uma cantina dentro da casa. E a casa muitas vezes está fechada também. Aí, pela forma da administração e por todos os outros desgastes que vão acontecendo, ela não consegue atrair, de alguma forma, a produção para lá. Por exemplo, a gente não vai para a Casa Ribeira pagar uma pauta que para a gente é cara. Aí tem que cobrar caro o ingresso. E aí é uma outra coisa que é complicada. Né? As pessoas, você comprar mas o que a gente produz é caro? Sim, é caro o que a gente produz, como é caro produzir o pão, o leite, qualquer outra coisa qualquer. Mas se você for cobrar uma coisa muito cara, vai ser meio complexo. A gente está agora no TCP, a gente cobra R$10 meia e 20 inteira, porque acha que é possível, dentro desse parâmetro, as pessoas poderem pagar R$10. Nem todo mundo pode, mas enfim, uma parcela significativa. Mas se você cobra mais do que R$40 por um ingresso, mas não pagam 100 para ir não sei aonde. Sim, mas a gente está falando de outra realidade, de outras pessoas. Para quem a gente está fazendo esse espetáculo? Para quem a gente está fazendo nossa produção? Eu acho que assim, um dos problemas da Casa da Ribeira foi, após a sua ser erguido, não conseguiu mais ter os artistas perto deles. Né? Aí, por vários equívocos de relacionamento, da forma de administrar. É tanto que ela hoje, todo ano, é ameaçada de não conseguir mais ajeitar as coisas e tal. E o pessoal corre para o TCP, porque é mais fácil de lidar com o TCP. Tanto do ponto de vista de uma pauta, como também nas relações internas. Tem uma pauta no TCP? Tem R$600. A pauta do TCP? E esse dinheiro é revertido? Como é um espaço público, o dinheiro é depositado em conta única, quer dizer, vai para a direção, você faz a nota e ele é depositado em conta única da fundação. Que aí é dentro da fundação, é para fazer troca de luz, sei lá, do teatro, logicamente, né? Não sei como é que funciona mais, mas enfim, é dessa forma que é para se agir. Esse dinheiro vai para essa conta única, que é... E a da Casa da Ribeira está quanto? 1.000 e alguma coisa, 1.200... 1.000 e alguma coisa. Mas é porque tem assim, tal. Bom, fica caro, porque são 166 lugares. Aí você pagando 1.000 e pouco, fica um pouco caro. Mas eles têm que pagar ar-condicionado. Mas tem que pagar, tudo bem. Então, como é que tem que pensar sobre isso? Por que isso não...
É muito complicado essa história, não é assim tão fácil de se pensar sobre isso, sobre a Casa da Ribeira e sobre esse processo todo. Termina que a gente fica com pouco espaço. Né? Termina que a gente fica sem espaço, praticamente, né? Você vai para o TCP e aí todo mundo corre para lá. O TC Sol não oferece, para a plateia é muito desconfortável. É calor, a cadeira não é legal, então o público você vai fazer espetáculo, você quer pelo menos deixar a pessoa mais tranquila, né? Não é uma saída de incêndio que dê para alguém sair vivo ainda, né? Mas não tem, aí fica mais difícil. Complica um pouco. Porque assim, além da segurança da pessoa, a gente tá ali com cada refletor 500 watts ligado, um troço daquele megafone vai sair por onde? Não tem como. Boato Kiss 2. Eu acho que primeiro tem que conceituar o que é trabalhar com teatro. Por exemplo, quem é professor de teatro está trabalhando com teatro. Né? O cara é professor de teatro do IFRN. Ele vai ter uma sobrevivência bem diferente do que quem vive de teatro só fazer a cena. Porque fazer a cena do espetáculo, ele depende de uma bilheteria, de um financiamento ou de outra coisa qualquer que faça com que ele receba essa grana. Se ele for viver só disso, a mãe dele vai querer matar ele porque ele não vai nunca ter dinheiro. Então, eu aconselho ele primeiro se forme, porque o espaço dito mercado vai ser cruel. Agora você pode ser professor, você pode ser um técnico de luz, de som, você pode ser mil coisas dentro desse espaço da cena teatral, do chamado teatro, que não necessariamente tá lá no palco, né? Porque fazer teatro quem escreve, quem produz, quem pesquisa, tudo isso está dentro da história teatral, todas essas funções. E aí às vezes quando a gente pensa que só está na cena, então eu vou fazer cena, eu quero viver de teatro. E agora se você for ver teatro só da cena lá, esperando dinheiro da bilheteria, esse vício burguês de comer todos os dias vai acabar, porque não vai ter como sustentar. É bem difícil. Agora, claro que é instigante, claro que é legal, enfim, tem as partes boas, que se não tivesse ninguém... E também depende muito do... Por que eu quero fazer teatro? Eu quero fazer teatro porque eu quero dizer alguma coisa, porque eu quero falar, porque eu acho importante que a gente explique as coisas, que a gente diga, mostre o que é belo, ou denuncie o que é feio, e eu quero ou eu quero fazer porque eu quero ir para a Globo. Aí é outro problema, né? É outra questão. É saber para que eu quero fazer, se é isso mesmo. E às vezes hoje assim a gente precisa talvez nem se preocupar muito em acertar da primeira vez. Vai tentar ver se é isso que eu quero mesmo, é teatro mesmo, eu não sei ainda se é isso, eu vou experienciando aqui, vendo qual é a função que eu posso fazer, exercer e ainda ter um pouco de grana, né? Porque precisa comprar alguma coisa. Mas você nunca se questionou o que você vai fazer? Não, é isso. Quando eu comecei a fazer, quando eu cheguei na universidade, eu disse assim, que eu quero fazer, eu quis. Agora, eu queria fazer teatro como uma forma, era uma forma muito política, sempre o tempo todo foi assim, foi uma forma, eu quero dizer alguma coisa, eu quero lutar através do teatro. Era meu trincheira, assim, de dizer, eu quero isso, eu quero para isso. Eu nunca pensei em teatro como uma coisa do glamour, dessa coisa toda. Sempre eu queria dizer alguma coisa com o teatro. É tanto que, assim, durante muito tempo, no grupo, quando a gente começou o grupo, a gente tinha uma mensalidade que a gente pagava ao grupo para o grupo se sustentar. Porque a gente queria, o que a gente achava importante era que o grupo fosse lá, a gente ia para os sindicatos, a gente ia para os cantos fazer espetáculo, tudo. Tinha uma história que a gente herdava de César Vieira, é um diretor do grupo chamado Teatro União e Olho Vivo, um grupo de São Paulo, o grupo mais antigo do país. Ele fazia o que ele chamava de prática Robin Hood. Ele fazia teatro para as pessoas que podiam pagar o espetáculo dele, e com essa grana ele levava teatro para quem não podia ver. Ele usava esse tipo de coisa. E a gente dizia que a gente queria muito, a gente queria fazer, a gente quer ter grana de algum lugar para fazer teatro na periferia. A gente fez um projeto nos bairros, fez aqui todos os bairros de Natal na época que a gente circulou, Zona Norte, Zona Sul e Zona Oeste com espetáculo, fazendo nos conselhos comunitários.
levado num Fusca azul, amarrado lá, tudo coisa, umas gambiarras da bexiga da boca, uma coisa sem juízo. E foi assim que a gente fez, mas era muito prazeroso para a gente, que a gente acreditava que aquilo era importante, que isso devia ser feito, devia ser levado, vamos levar o teatro para a periferia, Paraná. Sem esse lance de colonizador, mas nessa época o Augusto Boal já fazia? Já, claro. Você bebeu lá naquela fonte? Não, porque o mais forte de Boal naquela época, do teatro político, estava sendo o teatro ainda, o Teatro Fórum. Né? Então, a gente não tinha nessa praia do Teatro Fórum. Né? E depois eu começo a beber na fonte de Boal outras coisas, outras questões. Até também de fora, mas bem depois. Mas era mais esse teatro. O César Vieira é um cara que mexeu muito com a gente nesse entendimento. Né? Desse teatro político, desse teatro que era importante. E esses grupos que a gente conviveu, em 91, todos esses grupos que estavam por lá, eram grupos que eram muito fortes, assim, na batalha de um teatro político, podemos dizer. Porque eu acho que vocês aqui no Rio Grande do Norte, né, toda a história, eu acho que mais político, né? Assim, eu acho que o Alegria tinha também, né? O Alegria, eles tinham uma forma mais escrachada, né, de ser. Foi sempre teatro de rua? Sempre teatro de rua. Eles fizeram dois trabalhos, a Pena e a Lei e um outro trabalho lá, que eles faziam espaços fechados. Mas a grande maioria, e a via deles foi quase toda o Malas Artes. Né? Mais de 1000 apresentações de Malas Artes. Então, mais político mesmo era no stand-up, né? Da época sim, desse período sim. Aí você tinha o Estabanada, que tinha uma pegada política, mas uma pegada mais numa outra linha, numa linha mais não sei, do escracho, né? Um pouco mais diferente. E pronto, e os outros grupos um pouco mais tranquilos, mais comportados, digamos assim. E para finalizar, a gente perguntou para a Evolência também, ela contou umas histórias bem engraçadas assim, pra gente. Tem histórias assim que você se lembre, que são engraçadas, que para a gente ela contou uma que o cara crucificou o outro no alto do Natal, crucificado mesmo. Que ele saía, acho que ela deve ter contado essa história, você saiu mancando pela rua por causa dessa crucificação aí. Você tem, assim, lembra de histórias assim durante, com certeza devem haver, assim, que você gostaria de contar aqui pra gente, até pra gente ter esse registro dessas histórias. A gente vai dar o nome das pessoas? Pode ocultar, se você quiser contar um nome. Aí depois vocês editam o nome. Tá. A gente foi apresentar o trabalho, o Não Se Paga, em São Gonçalo do Amarante. E São Gonçalo do Amarante tem uma igreja tombada pelo patrimônio histórico. Na época a igreja ainda não havia sido tombada. E ele, nos fundos da igreja tem um sótão. Esse sótão é de madeira linda, coisa bem fofa assim. E lá servia de espetáculo, de sala de espetáculo. A gente foi fazer nosso trabalho lá fazer o nosso espetáculo. E lá também acontecia a Paixão de Cristo. E havia um cenário da Paixão de Cristo nos fundos, guardadinho, assim, bem bonitinho, arrumadinho, e a gente fazia aqui o espetáculo. A gente sobe lá, e foi aquecimento, e o dia foi um dia cansativo, um dia cheio de problemas, tal, não sei o quê. Lá para as tantas, uma atriz quer fazer xixi, mas não tem banheiro lá em cima. E um ator também queria fazer xixi, mas não tem banheiro lá em cima. Esse ator olhou para o cenário da Paixão de Cristo e tinha um chapéu de centurião, que o cara pegou aquele chapéu de construção, adaptou, pintou de preto e ficou o chapéu da parte de construção e ele adaptou tal. Ele vai ser naquele chapéu. Tirou o chapéu, só que a atriz ela começava com um maiô, né, que era um circo, um início do circo. Já estava com um meio arrastão, com um maiô, um escambau. Ele fazia um palhaço, então era mais fácil. Mas resolveram, de alguma forma, puxar a roupa lá, fizeram xixi no capacete e não tinha de botar. Porque era um sótão, era madeira e tal. Só que a gente estava assim, tinha umas janelas grandes, e ele olhou assim para baixo, vai ser aqui. Armou o xixi, voltou lá, tinha um pano no chão, secou, o coisa botou lá em cima e ficou sacaneando assim.
Imagina esse centurião durante o dia, quando bateu o sol no quengo, saía a amônia, saía aqui na cara, não deve ser muito agradável. Mas é isso. Pronto, acho que é isso que eu preciso. É bom que a gente se diverte com essas histórias pra gente. Você falou que mais ou menos ali nos anos 80 foi um período mais próspero, até lugar com 8 lugares, mas hoje em dia está mais difícil, vocês têm que apresentar o TCC, esse acesso é mais difícil. Vocês falam nos espetáculos que vocês montam muitas vezes sobre coisas que as pessoas invisibilizam na sociedade. Você acha que o teatro de agora está algo mais como um teatro de resistência? O teatro de hoje em dia, você acha que poderia se captar mais ou menos assim? Eu acho que sim, é fortemente como de resistência. Está acontecendo duas mobilizações grandes, né? Uma a nível Nordeste, e vai ter agora um encontro dia 10 e 11 de janeiro. Vai ser um dia no TC Sol e um dia na Casa da Ribeira. Esse encontro é fruto do encontro nacional que aconteceu em Brasília, desse que eu falei vai ter a plataforma, que é uma mobilização nacional de resistência, chamado ATAC, Articulação dos Trabalhadores da Cena Teatral, não, da Cena Cênica, acho que é isso. É uma sigla de resistência mesmo, de luta. E de pensar novas formas de resistir, que não dá mais para ser só reclamar, mas uma delas é informar. Como é que eu informo as questões, né? Como é que eu sei das coisas como lutar para coisas, como é que eu posso... Aí uma das lutas agora que já começou foi ter um fórum os governadores do Nordeste estão fazendo um consórcio, que é para conseguir dinheiro do Ministério Federal em pacote e esse dinheiro ser um pouco mais rateado pelos... Para esse consórcio acontecer, eles estão se articulando em várias frentes. E os secretários de Cultura se encontraram em Salvador semana passada, e a gente mandou um representante desse grupo que está se reunindo para falar com o secretário de Cultura, para como a pauta da cultura ser uma pauta forte nesses consórcios, como pensar em os recursos serem alocados dessa maneira. E aí está se amadurecendo. Essa é uma das formas de luta, já é propondo, indo junto, e não só apenas lá sem conseguir fazer nada, só reclamar. E um outro ponto é o intercâmbio entre nós, de trocas de informações, de tentar fazer isso. Vai ter uma proposta de um espetáculo, de um festival nacional, não sei se dia 31 de abril, ou porque como é que vai ser essa história, ou vai ser 27 de março, que aconteça nacionalmente. E aí, como a gente não tem condições de fazer no mesmo lugar, todo mundo faz nas suas cidades e fica mandando link para todas as cidades, né? Aí então você bota no país inteiro, se movimentando para que aconteça esse festival. E vai ter um festival também aqui em Natal, desse encontro que vai ter dia 10 e 11 de janeiro, já é para o indicativo de um encontro do Festival do Nordeste. Tudo festivais de resistência, de luta, que não vai ter muita grana. Vai ser assim, quem dorme na casa de quem pode vir pagando, quem não pode, não sei o quê. Eu fui para Brasília, eu tinha onde ficar, mas quem não teve ficou na casa de outras pessoas, foram se dividindo. E tinha os que podiam ficar, ficavam em hotel normal, sem nenhum problema. Então foram 50 pessoas desse de Brasília, mas já fruto também do que teve no Ceará. E isso é uma resistência, isso é uma forma de luta, de dizer que está vivo e que a gente não vai morrer de jeito nenhum, nem que eles queiram. Né? Vamos segurar a onda. Eu tenho mais uma, eu esqueci de fazer. Se vocês tiverem em algum momento problemas com a polícia mesmo, assim, estarem fazendo peça e ter algum problema com fiscalização, A gente teve um problema em Maceió, quando a gente estava armando eu fiquei, as meninas foram, acho que buscar água, alguma coisa, eu estava sozinho, terminando de armar as coisas, chegou um camarada, um fiscal, aí disse, você está com autorização aí? Eu fiz, não, acho que tem que procurar o pessoal daqui, eu estou só armando material. Ele disse, não, mas precisa ter autorização da praça, só por uma questão de segurança, não sei o quê. E eu disse, não. Aí ele ficou, então você não vai poder armar, não sei o quê. Aí começou uma historinha assim meio estranha, chegou o cara da organização.
Quando o cara chegou, disse alguma coisa para ele, ele foi embora. O cara falou, não, porque ele está querendo bola, está querendo dinheiro, está querendo... Como ele não, sabe, não me conhecia, achava que era, tipo assim, ele sabia que eu não era dali. Então a abordagem dele podia ser um pouco mais pesada, dizer, olha, para ficar tem que pagar, não sei o que e tal. Então acho que essa foi alguma vez que... 90 e alguma coisa, 90 e poucos. Mas não foi muito mais esse negócio da questão do espaço dessa. Alguma coisa do que com lance com polícia mesmo assim não. Polícia de chegar, olha, não pode ter, não sei o que lá. Nessa parte teatral não. Na parte do teatro. Você já não pegou mais esse período? Não, só isso que eu falei a você. Ela começa a fazer teatro em Campina Grande. Lá com a Enédia Maracajá, com aquele povo todo, tal. E que ela, quando ela chega em Natal, ela já fazia teatro há vários anos. Ela não, e você foi aluno dela em escola normal? Não. Eu fui aluno dela nessa oficina que eu falei a você. Sim. E aí, depois eu participei do mesmo projeto que ela participava como professora, eu também fui ser professor. Do mesmo projeto. E eu fui aluno dela nessa oficina. E você foi professor também lá da escola de teatro, né? Isso. E eu fui aluno dela em 82, aluno de Ivonete. E você, 82, você tinha quantos anos? 63 para 82, se alguém sabe fazer conta. 19, acho que é 19. 19. Pronto. Foi quando você entrou na vida teatral. Praticamente um bolsista do IFRN. Do IFRN, exatamente. Achando que ia fazer teatro, João. Achando que ia fazer teatro, eu. Tem cura, João.